muito feliz de estar com vocês aqui, porque eu sinto que Deus tem uma obra muito grande nessa noite para fazer aqui, amém, meus irmãos? Nós temos viajado por todo o Brasil, levando a palavra de Deus, levando a palavra de revelação. Muitos me conhecem e sabem que eu amo adorar o Senhor. E eu, como eu falei no início, eu sinto Deus aqui nesse lugar, eu sinto a unção de Deus aqui nesse lugar. Mas Deus me deu uma palavra que eu queria trazer para vocês essa noite, que eu creio que vai falar o coração de todos no nome de Jesus, amém? Amém. Nós temos viajado por diversos lugares, Brasil, fora do Brasil, seja onde for. E eu tenho ido em diversos ministérios, diversas igrejas, e pouco nós temos ouvido falar sobre o momento da volta de Jesus. Nós estamos vendo no Japão o que está acontecendo, quem tem visto pela TV, e muitos têm dito sobre isso, mas eu tenho rodado muitos lugares e poucos têm falado sobre a volta do Senhor Jesus. E Jesus, ele vai voltar para buscar a tua igreja, meu irmão. Mas ele vai voltar para buscar aquele que estiver preparado, aquele que estiver diante da presença de Deus. Eu vindo para cá, Deus queimou tanto no meu coração para trazer essa palavra para você, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes até estão esperando pelo Senhor Jesus, esperando pela volta do Senhor, mas muitos não estão preparados. Então eu queria trazer uma palavra para vocês, que eu creio que vai falar o coração. Eu queria convidar todos a abrirem a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 25, em nome de Jesus. Mateus 25, Mateus Novo Testamento, 25. Nós temos visto aí tantas coisas acontecendo. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Mateus 25. Quem achou de dar graças a Deus? Versículo 1. Vamos ler todos juntos, em alta voz. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, sairão a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram loucas, e 5 prudentes, preparadas. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, as preparadas, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono, e o que? Adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou quem, igreja? O noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que nós não somos nada sem a tua presença, Senhor. Por isso pedimos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, conforme tu queres, Pai. Amém. Nós lemos aqui que existiam 10 virgens na parábola que o Senhor Jesus estava contando. Repita comigo assim, diga 10 virgens. A gente repita bem forte, diga 10 virgens. A Bíblia fala que tinha 10 virgens.
E essas 10 virgens estavam com as lâmpadas esperando a chegada de quem? Do noivo. Essas 10 virgens aqui representam a igreja do Senhor Jesus. Repita comigo, a igreja do Senhor Jesus. Essas 10 virgens estavam esperando a chegada do noivo. Se eu perguntar aqui, quem está esperando a chegada do noivo? Quem é o noivo? E quem está esperando a chegada do noivo? Dá um glória a Deus bem forte. Se eu perguntar aqui, todos estão esperando a chegada do noivo. Eu estou esperando, você está esperando. Na parábola diz que as 10 virgens estavam esperando. Só que a Bíblia fala que a metade dessas virgens não estavam preparadas para a chegada do noivo. A Bíblia diz que as 10 esperavam pela chegada do noivo, mas 5 delas não estavam preparadas, porque não tinham azeite nas suas lâmpadas. O azeite simboliza a unção de Deus, que já está aqui nesse lugar, eu creio no nome de Jesus. A glória de Deus já está aqui. Só que assim como todos nós levantamos a mão dizendo, nós estamos preparados, às vezes aqui no nosso meio pode ter pessoas que estão sem azeite, que ainda não está preparado para o momento da volta de Jesus. E Jesus, ele vai voltar, meu irmão, vai buscar aquele que estiver preparado. Nós acabamos de ler aqui, a Bíblia fala que 10 dessas virgens esperavam o noivo. 5 delas não tinham azeite na lâmpada, só que as outras 5 estavam cheias do azeite, preparadas, esperando a chegada do noivo, esperando o momento que o noivo ia chegar. Nós estamos esperando a chegada desse noivo. Nós estamos esperando o momento que ele vai chegar, e eu creio que ele vai chegar. Só que, como você está nesta noite? A pergunta que eu te faço é como nós estamos nessa noite? Nós estamos preparados? Ou nós estamos como aquelas 5 loucas? Porque a Bíblia destaca dizendo que as 5 que não tinham azeite nas lâmpadas, a Bíblia chama de quê? Loucas. Louco. E se hoje te pedirem a tua alma, eu tenho viajado por todo o Brasil, e a gente vai e tem visto pouco sendo dito sobre a volta de Jesus. Mas ele vai voltar, querido. Eu quero ir junto, eu vou subir junto, você também. Só que a Bíblia fala que elas esperaram, e o noivo não tinha aparecido. E o que aconteceu? Nós lemos que elas o quê? Dormiram esperando a chegada do noivo. O que tem de crente que está dormindo, esperando, crente que era fervoroso, que buscava a Deus, estava cheio do Espírito de Deus, e que foi perdendo, e hoje dorme. O noivo vai voltar, igreja. Estou sentindo no meu coração falar isso para vocês esta noite. O noivo vai voltar. A Bíblia diz que estavam dormindo, as 10 virgens dormindo. Nós acabamos de ler tudo. E a Bíblia fala que elas, por volta da meia-noite, houve-se um grito muito grande: o noivo chegou! O noivo chegou! Aí de repente houve aquele alvoroço: o noivo chegou, o noivo chegou. As 5 que estavam preparadas, cheias do azeite, elas foram, se aprontaram, ficaram lá. O noivo chegou. Só que a Bíblia diz que as outras 5 loucas, que não tinham azeite, que não tinham o Espírito Santo de Deus, as outras 5 loucas ficaram sem saber o que fazer e foram falar com as preparadas, com as prudentes, e disseram para as prudentes assim, disseram: ó, me dá um pouco do azeite de vocês, porque o nosso azeite acabou e o noivo está vindo lá. As 5 prudentes preparadas, eu creio que essa igreja é uma igreja preparada. A Bíblia fala que as 5 prudentes, elas olharam para as loucas e disseram para as loucas assim: nós não vamos dar do nosso azeite para vocês, porque se nós entregarmos o nosso azeite, vai faltar para todo mundo, meu irmão. A salvação é individual, meu irmão. Ou você está preparado ou você não está preparado.
E Jesus está te chamando nessa noite para você estar preparado, meu irmão, para você estar cheio dessa unção, cheio desse azeite. A Bíblia fala que as prudentes, as preparadas, disseram para elas: vai comprar azeite, porque nós não vamos dar o nosso azeite. As loucas foram correndo comprar o azeite, e no momento que elas foram comprar o azeite, quem foi que chegou à igreja? O noivo chegou. E quando o noivo chegou, ele encontrou quem lá? As 5 estavam o quê? Preparadas. E assim será quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar. E a Bíblia diz que o noivo pegou essas 5 preparadas, levou essas 5 preparadas para as bodas, e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Aí você fala: pastor, mas e as 5 loucas? As 5 loucas foram correndo, mas quando chegaram lá, já não tinha ninguém. Cadê as outras 5? Cadê o noivo? Cadê todo mundo? A porta foi fechada. Assim será quando Jesus voltar. Quem não estiver preparado vai falar: cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu tio? Cadê o pastor? Cadê todo mundo? O noivo levou. A Bíblia diz que elas chegaram e gritaram: Senhor, Senhor, abre a porta! O noivo olhou e disse para elas: eu não vos conheço. Repita comigo: era tarde demais. Foi tarde demais para elas. Mas para você, nessa noite, não é tarde demais. Ainda há tempo. Ainda há tempo, ainda há tempo. A Bíblia fala que essas 5 virgens até compraram azeite, mas já era tarde demais. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens, mas para você, nesta noite, não é tarde demais. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você dizer: Senhor, o Senhor estava fraco na fé. Hoje não vai ser tarde demais para mim, porque eu quero ter um encontro sobrenatural com o Senhor nessa noite. Repita comigo e diga: Esaú. Diga: Jacó. A Bíblia fala que os dois eram o quê? Irmãos. A Bíblia diz que Esaú era o irmão mais velho, e a Bíblia fala que Jacó era o irmão mais novo. A Bíblia diz que Esaú foi caçar, era um homem de caça. E a Bíblia diz que Jacó estava preparando um prato de comida, uma comida. A Bíblia fala que Esaú, quando ele voltou, ele encontrou Jacó preparando aquela comida. E ele olhou e disse para o irmão: irmão, me dá um pouco dessa comida que eu estou morrendo de fome. Jacó olhou para ele e falou: eu dou, se você trocar essa comida pela sua primogenitura, pela bênção do irmão mais velho. Esaú olhou para ele e falou: para que me serve esse prato? Para que me serve essa bênção? Pega para você, me dá logo esse prato de comida. Comeu a comida, se alimentou. Depois ele caiu em si. E ele viu: meu Deus, o que eu fiz? Eu troquei a bênção da primogenitura por um prato de comida. Mas já era tarde demais. Ele até foi para o pai: pai, eu troquei. Era tarde demais. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens. Foi tarde demais para Esaú. Mas para você, nesta noite, não é tarde demais, meu irmão. Jesus está te dando a oportunidade nesta noite de mudar a história da sua vida. Não é tarde demais. Esaú trocou a bênção por causa de um prazer momentâneo. Tem crente que está trocando a bênção da salvação por causa de um prazer momentâneo. De prazer momentâneo. A Bíblia fala de Noé. Repita comigo: Noé. Fala mais assim: Noé. A Bíblia diz que Noé, Deus mandou construir o quê? Uma arca. E a Bíblia fala que Deus mandou Noé construir uma arca e disse que haveria
dilúvio, e muito tempo não chovia. E Noé falava para as pessoas não acreditavam. Noé dizia, vai haver um dilúvio, as pessoas não acreditavam em Noé. Eu posso estar aqui nesta noite como Noé, dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E as pessoas não acreditavam em Noé, zombavam de Noé. Mas o dilúvio veio, meu irmão. E a Bíblia diz que no momento Noé colocou a família dele, os animais, e a arca foi lacrada. O povo grita, Noé, 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 Noé. Mas já é tarde demais. Não deixe que seja tarde demais para você. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens, tarde demais para Esaú, tarde demais para Noé. Mas para você nessa noite não é tarde demais. Deus está chamando você para uma intimidade pura com Ele. Você fala, pastor, eu tenho pecado. Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra. Mas a Bíblia diz, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus quer limpar o teu coração nessa noite de uma forma sobrenatural. Algo que você nunca sentiu na sua vida. Você fala, pastor, para mim já é tarde demais. Eu vivo no erro, eu vivo no pecado. A Bíblia fala que quando Jesus estava sendo crucificado, do lado de Jesus tinha 2 o quê? Ladrões. A Bíblia fala que um dos ladrões zombou de Jesus. Mas a Bíblia diz que o outro ladrão, ele se arrependeu. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que estava ali, ele já tinha sido condenado pela sociedade. Ele já estava sendo crucificado. Não tinha mais solução para ele. Mas ele tinha Jesus do lado dele. E ele falou, não vou perder essa oportunidade da minha vida. Eu vou me arrepender e vou ser salvo. Meu irmão, assim como Jesus estava do lado daquele ladrão, Jesus está do teu lado agora, nessa noite. Te dando a oportunidade de você se arrepender. E dizer, Jesus, eu quero ter um encontro sobrenatural contigo na minha vida. Algo que eu nunca senti. Eu realizo congresso em todo o Brasil. Eu faço um aqui em São Paulo, que em 6 meses, que nós reunimos mais de 6 mil pessoas. O último deu 8 mil pessoas. Fizemos um no Rio Grande do Sul, 6 mil, no Rio de Janeiro, 5 mil. E a mensagem que eu passo, seja a igreja que for, seja o congresso que for, é a mensagem da salvação. Amém, meus irmãos? Eu sei que não é fácil ouvir uma palavra sobre a volta de Jesus, mas eu sinto que Deus está trabalhando nessa noite de uma forma sobrenatural, meu irmão. E eu não posso perder essa oportunidade de falar com vocês, porque eu creio que Deus me tirou. Eu vim do Rio agora, o ônibus, o pneu furou, tudo que aconteceu, porque eu sabia que o inferno estava furioso, porque ele sabe que essa noite é uma noite especial. E tem pessoas que estavam fracas, cansadas, que precisavam de uma transformação. E Deus está chamando essa pessoa para um encontro verdadeiro com Ele. Foi tarde demais para aquelas 5 virgens, tarde demais para Esaú, tarde demais para o povo de Noé. Mas para você nesta noite não é tarde demais. Não perde a oportunidade. Você fala, pastor, eu estou cansado, Jesus vai te fortalecer. Eu estou desanimado. Jesus vai te dar força. Você fala, pastor, eu não quero mais saber de nada. Tem gente que está cansado. Tem gente que está parando. Está deixando de ficar com Deus. Está parando a obra que Deus colocou na mão dele. Parando aquilo que Deus deu para ele. Não. 1000 vezes não, irmão. Está cansado? Deus vai te fortalecer. Quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. O amor de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E esse amor está aqui nesse lugar. Essa glória está aqui nesse lugar. Essa presença está aqui nesse lugar. Só que eu não posso esforçar.
eu tenho que apenas falar: Jesus, Ele vai voltar. E aquele que diz: pastor, antes que seja tarde demais para mim, antes que seja tarde demais para mim, eu quero voltar. Eu quero voltar para os braços de Deus, eu quero estar perto dEle, eu quero sentir Ele como eu nunca senti na minha vida. Eu quero me colocar diante da presença de Deus e deixar Deus dirigir a minha vida. Eu sinto que Deus vai dirigir você nessa noite. Aleluia, Deus. Se você quer isso, você diz: pastor, eu quero buscar Deus como eu nunca fiz em toda a minha vida. Eu quero convidar todos a virem aqui na frente, por favor. Venham todos aqui na frente, por favor.